Por que coisas ruins acontecem na sua vida? E acontecem repetidamente. Você já parou para se perguntar isso? Já aconteceu com você de muitas vezes você se envolver, por exemplo, em situações muito semelhantes e você se pega pensando: meu Deus, está acontecendo isso de novo? Eu estou passando por isso de novo? Pois é, eu acredito que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você, porque você vai exatamente aqui entender por que algumas coisas ruins acontecem na sua vida de maneira repetida. Pode ser tipos de relacionamento, talvez você se envolva sempre em relacionamentos abusivos, ou então no teu ambiente de trabalho as pessoas sempre se aproveitam de você. Ou então você está sempre vivendo os mesmos dramas com relação à tua saúde ou com relação às suas finanças. O que for, você vai entender nesse vídeo por que essas coisas acontecem. Se esse tema já te chamou a atenção, então eu peço para você em troca o seu curtir aqui embaixo, o seu se inscrever aqui no canal para nos ajudar a crescer e levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E no final desse vídeo eu vou dar a dica extra, a dica mais valiosa para você que vive enfrentando os mesmos problemas repetidamente. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final para saber que dica valiosa é essa. Pode ser a chave para você, de uma vez por todas, parar de viver sempre os mesmos problemas. Então, vamos lá começar o vídeo. Vem comigo. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui, para que você entenda por que algumas coisas se repetem na sua vida, primeiro, é justamente por conta dos padrões, né? Todos nós temos padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento são frutos de padrões de pensamento. Então nós temos um jeito de enxergar a vida, uma maneira de interpretar os fatos. E a nossa vida, o nosso pensamento é construído por essas interpretações. Então veja bem, vê se você concorda comigo. Um mesmo fato, uma mesma coisa que você encara de uma maneira, outra pessoa já tem uma opinião completamente diferente sobre exatamente o mesmo fato. Você já viveu isso? Às vezes você está conversando com amigos ou numa reunião de trabalho e sobre o mesmo problema, pessoas dão soluções diferentes. Então, isso é o que faz a gente entender que nós, a maneira como nós enxergamos a realidade, parte desses padrões, desses filtros mentais que todos nós temos. E esses filtros mentais são constituídos ao longo da vida, com tudo aquilo que nós aprendemos desde o início da nossa vida, ali também na adolescência, na vida adulta. Então tudo isso vai construindo e consolidando esses padrões mentais. Só que muitos desses padrões, desses condicionamentos, eles são inconscientes. Nós temos dentro da nossa mente uma estrutura, eu diria que um quarto escuro do inconsciente. Ali, muitas coisas dos nossos padrões, dos nossos comportamentos que se repetem, são frutos desses elementos que estão no nosso inconsciente, dessas percepções. Então ele está inconsciente, então como o nome já diz, muitas vezes a gente não tem a menor ideia por que é que nós agimos de determinada forma, de alguma maneira. Então isso está muito enraizado em tudo aquilo que nós ouvimos ao longo da vida. Principalmente quando você está no início da sua vida, quando você era uma criança ali pequenininha, por volta dos seus 2, 3, 4 aninhos e um pouco mais, a gente não tem muito filtro. A criança, ela é uma esponjinha e tudo aquilo que ela ouve em casa, que ela vê ou o que é dito para ela sobre quem ela é, aquilo vai ficando guardado e isso interfere na vida adulta. Então, o mais importante de tudo isso é você entender que são esses condicionamentos que fazem você ter os comportamentos que você tem. Então, há padrões nossos que se repetem. Então, se você repete alguns padrões de comportamento, as consequências
elas vêm e são consequências ali no mesmo padrão. Sabe aquela lei do retorno da física? Tudo que aqui nós fazemos, toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, qual é a dica que você deve primeiro se atentar? É você prestar atenção nos seus comportamentos. Quando você lança a luz da tua consciência na maneira como você tem se comportado, na maneira como você se comunica com as pessoas, você está dando um recado muito claro de como é que elas devem te tratar. Então, muitas vezes, de uma maneira inconsciente, as pessoas se envolvem em situações e se colocam em situações que elas vão vivendo repetidamente. E é através de um processo de autoconhecimento, você vai percebendo melhor esses comportamentos e vai enxergando e impedindo que eles se repitam. Por quê? Porque você passa a se educar, você passa a dar recados mais claros para você mesmo, antes que aconteça. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, por exemplo, de alguém que tem consumo por compras. Por sinal, já fiz um vídeo aqui do canal sobre os gatilhos que te fazem comprar mais. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo. Então, vou usar esse exemplo que é muito comum. Então, muitas vezes as pessoas se veem fazendo comprar coisas que muitas vezes nem precisam, mas vão repetindo aquele comportamento. E depois, quando vê, aquilo vai trazendo alguns prejuízos financeiros, ou no relacionamento, ou no casamento, enfim. Mas por que a pessoa repete isso? São condicionamentos. Se você faz um processo de autoconhecimento e você entende que você pode questionar esse comportamento e se perguntar, poxa, eu preciso mesmo comprar isso? Eu não estou ali repetindo de novo aquele padrão que tem me levado sempre para aquelas mesmas consequências? Então isso, gente, é autoconsciência. Isso é muito importante. Quando as pessoas vão se conhecendo, elas vão gerando essa maturidade e vão prestando mais atenção a elas mesmas. Vocês para de agir feito um robozinho condicionado e passa a expandir tua consciência para você se perceber nas situações em que você se coloca. Você passa a analisar mais o contexto e você entende o que está causando aquilo e quais são as consequências daquele ato que você está fazendo. Então, muitas vezes, a falta de um posicionamento faz com que você, de novo, se submeta às situações, por exemplo, onde você não é respeitado, né? Onde a tua opinião, o teu posicionamento não aparece. Muitas vezes é um comportamento de autonegligência, de se colocar, de saber se comunicar, de ter autoconfiança suficiente para isso. E aí as pessoas vão percebendo isso e você vai emitindo, né, essa questão de se diminuir. Entende? Então, o mais importante de tudo é você ter essa consciência que passa necessariamente por um processo de autoconhecimento, de você saber quem você é e você entender quais são teus comportamentos sabotadores, né? Então, às vezes quando você percebe a coisa já tomou uma proporção, lá tá você vivendo aquele drama de novo, então você precisa olhar para dentro. Tem casos, por exemplo, de pessoas que se casam e aí termina o casamento, casam de novo, acham que o problema é da outra pessoa, mas na verdade ela vai carregando aquelas questões não resolvidas. Então é super importante você entender isso também. Tudo aquilo que você não quer encarar, que você não quer resolver, que você não quer confrontar em você mesmo, de alguma maneira isso aparece. Então isso vai aparecer nesses comportamentos repetitivos que te trazem sempre para o mesmo problema. Você dá essas dicas o tempo todo de como é que os outros vão te tratar. Então é muito importante você se conhecer e se policiar. Agora aquela dica valiosa que eu prometi no início do vídeo e que eu vou te entregar agora. Presta atenção. O que você faz para se libertar disso? Eu já falei que a autoconsciência, o autoconhecimento é importante, mas tem isso que eu vou falar que você está prestes a entender agora, que também é de suma importância.
Sai da roupa do personagem da vítima. Muitas vezes, algumas situações simplesmente permanecem porque você não aprende. Ou porque você joga a responsabilidade de mudar as situações nas outras pessoas ou nas circunstâncias. Isso sempre acontece comigo porque fulano, porque outra pessoa, porque o governo, porque... Para com isso. Sai do papel de vítima, sai da roupa da vítima e se coloque em ação. Enquanto você não entender que você é responsável pela sua vida e que você é responsável pelos seus atos, você vai continuar vivendo essas mesmas situações de padrões repetidos e você vai ficar sempre reclamando de novo e de novo das mesmas coisas. E aí você fica naquele ciclo vicioso, né, que não sai, que não acaba. Então você tá sempre se vendo diante das mesmas situações e se colocando como vítima das circunstâncias. Então é primordial que você saia desse lugar da vítima e entenda que você tem um poder, sim, de mudar, de encontrar a tua força interior, encontrar o teu poder para que você comece a pensar diferente, ativar uma nova mentalidade sobre a maneira como você encara a sua vida e aí ter comportamentos diferentes também. Eu tenho certeza que assim você vai começar a colher frutos diferentes e também frutos que vão te fazer uma pessoa mais feliz, mais plena e realizada. Se esse vídeo fez sentido para você, então manifesta aqui o teu comentário, fez sentido, e se inscreve aqui no canal e não seja egoísta. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas nos grupos de WhatsApp aí da vida, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que foi compartilhado aqui. Um grande abraço para você, um forte beijo e até o próximo vídeo do canal Descubra Seu Poder, o canal da sua saúde emocional.